como o Daniel Rezende vê esse movimento a partir lá de 2007 com os filmes de super-heróis e da Marvel e tudo, e como isso transformou o cinema, como isso impactou a sua carreira, se impactou de alguma maneira, como que você vê esse novo formato, que eu acho que já foi uma discussão que existiu na literatura na época que o Harry Potter começou a bombar, e as pessoas falavam, ah, mas isso não é literatura, e outros falavam, mas pelo menos tá lendo. E aí, beleza, a Marvel levou muita gente pro cinema, mas para consumir essa coisa meio fast food e tal, então como você vê isso? Cara, eu. Essa é uma coisa interessante que o Cauê Moura trouxe aqui, que já dá pra gente conversar sobre alguma coisa, né? É, Na verdade, essa discussão que ele levanta aqui, ela é muito mais para literatura do que para o cinema, né? O cinema é uma arte tão cotidiana, que faz tão parte do senso comum e do cotidiano comum das pessoas, na medida que nós vivemos numa sociedade em telas e, portanto, explode informações em imagem o tempo inteiro no nosso cotidiano, que ela não é vista como arte. É claro que, se você perguntar para as pessoas dirão que cinema é arte, mas a maneira como se lida com o cinema é diferente como a maneira como se lida com as outras artes pretéritas ao cinema. Artes essas que oferecem o peso de suas próprias existências ao cinema em razão do seu tempo de maturação da sua linguagem. Essas outras artes tiveram um tempo grande, histórico, de amadurecimento de suas linguagens, pelo qual o cinema não teve. O cinema é uma arte muito jovem, é uma arte do século XX, né, gente? E mais do que isso, o agravante de ser uma arte do século XX é ser uma arte do capitalismo industrial e, portanto, onde as técnicas estão em constante mudança. O que faz com que haja uma falsa percepção de inovação e, consequentemente, uma sensação de velocidade constante pela qual essa linguagem tem dificuldade de amadurecer, certo? Então, essa sensação ela é muito mais que o Cauê Moura cita aqui pra gente, ela é muito mais sentida para a literatura do que para o cinema. As pessoas não falam, a pessoa tá assistindo o filme da Marvel, mas pelo menos tá indo ao cinema. Não. O filme da Marvel é senso comum e que bom que as pessoas estão indo, mas não tem peso intelectual nessa história, saca? E eu digo isso não porque é a Marvel, porque se um jovem fala que tá assistindo Bergman, tá assistindo Tarkovsky, não tem o mesmo peso do que tá lendo Harry Potter, né? E aqui não é demérito ao livro, nada disso, não quero entrar nesse mérito. Minha questão é especificamente ao modelo de linguagem, saca? Para uma mãe, digamos assim, para um pai, é mais interessante ver um filho lendo um livro, independente do que seja, do que vendo um filme do Tarkovsky, do Bergman, do Godard, ou seja lá o que for, saca? Mais uma vez, porque o cinema é uma arte jovem, é uma arte que faz tão parte do cotidiano vivido dessas pessoas que ela não é sentida como arte. Não é sentida como esse lugar onde eu posso estar adquirindo cultura, saca? Ou a dita verdadeira cultura. Já a literatura, sim. A literatura carrega um tanto disso. Houve uma época que explodiu livros de youtubers, né? E foi uma loucura desse diálogo de, pelo menos ele está lendo o livro. Mas tá, será que a leitura do livro de um youtuber X vai fazer essa pessoa ler Machado de Assis ou qualquer coisa desse tipo? Duvido muito. Mas esse debate ele é muito mais intrínseco à literatura do que de fato ao cinema. Vamos lá.